Olá pessoal, eu sou Thiago Almeida, fundador, diretor e professor da Escola Hub, e essa é mais uma edição, mais um episódio do nosso Hub Conecta. Hub Conecta é uma iniciativa de conteúdo da Escola Hub que surgiu há muitos anos atrás e que esse ano está voltando à prática no formato novo, que é o formato de videocast, onde nós convidamos profissionais que fazem o chão da nossa escola, que estão vivenciando o dia a dia dos desafios de uma educação inovadora e também de se fazer uma escola de projetos para relatarem as suas experiências. A gente tem uma percepção de que há muitas discussões no âmbito acadêmico, em palestras, em diversas instâncias da sociedade sobre a importância da inovação educacional, das mudanças nos modelos de ensino e aprendizagem, mas ainda existem poucos relatos de experiência, poucas histórias que apresentam na prática os desafios e a potencialidade da inovação educacional. A ideia desse formato de videocast é que a gente possa conversar sobre essas histórias. E hoje é um episódio muito especial, porque a gente tem a presença da equipe da Escola Hub da Unidade Bom Pastor, na cidade de Juiz de Fora, da educação infantil e dos nossos anos iniciais do ensino fundamental. Eu tenho aqui hoje a presença da Letícia Duque, que é diretora da Unidade Bom Pastor. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada. Eu tenho também a Natália Leonel, que é educadora da educação infantil. Olá, gente. E tenho também a Camila Dutra, que é educadora do primeiro e do segundo ano, alfabetização do Fundamental 1. Oi, gente. Tudo bem? Muito bom. Pessoal, prazer estar com vocês aqui. A gente compartilha muitas coisas no nosso dia a dia, né? Muitos desafios, e a ideia aqui é que a gente possa contar um pouco para quem nos acompanha ou para quem tem interesse naquilo que é o nosso trabalho, sobre as nossas experiências. E a gente sabe que tem temas que são muito importantes em relação à educação infantil e ao Fundamental 1. E eu queria começar a partir de uma história que a Natália me relatou, de uma experiência que eu sempre me emociono quando acompanho de longe, porque é uma experiência recorrente na escola, que é a experiência da aprendizagem por projetos na educação infantil, que é muito desafiadora, que é muito diferente. Vocês sabem, eu sou professor também na Escola Hub no Fundamental 2, e construir um projeto com os estudantes no Fundamental 2 é muito diferente do que na educação infantil. E aí, recentemente, Natália compartilhou o conteúdo de um projeto em que ela desenvolveu com os estudantes, e ela compartilhou o que a gente chama na fase de pré-projeto. Como é que se constrói com estudantes de 4 a 5 anos de idade a experiência coletiva e colaborativa de um projeto, para se aprender através de projetos. Natália, conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Então, coincidentemente, hoje nós estávamos também fazendo uma votação de pré-projeto e uma estudante virou e falou: eu estou muito ansiosa porque hoje vai ter votação do pré-projeto, né? E como é importante eles estarem, né, engajados e participando desse modo, de como que eles vão aprender, essas escolhas que eles vão fazendo ao longo do projeto, né? E aí, esse pré-projeto que a gente fez um jogo de tabuleiro, eu selecionei alguns temas que, nas brincadeiras das crianças, na contação de história, em roda, eu escuto muito eles falando, né? Essa escuta ativa do professor acontece, né? Numa escola de projetos. E aí, selecionei esses temas e a gente construiu um jogo de tabuleiro com materiais recicláveis. Quando você fala a gente, é a gente professores ou é a gente estudantes? Estudantes construindo, nós construímos o jogo juntos, né? Utilizamos tampinha, pegamos papelão e aí a gente fez esse jogo acontecer de tabuleiro de acordo com o tema que as crianças têm interesse, e aí nós fomos elaborando juntos, né? Tanto o professor quanto a estagiária foram ajudando a gente nesse processo de construção do jogo. E aí cada um ia falando uma coisa, a professora, né, que no caso era eu, ia ser a escriba, as crianças iam falando e eu fazendo essa transcrição, né, vamos dizer assim, porque eles são da educação infantil, eles têm o contato com as letras, com os números, mas a professora ali fazendo essa mediação. Ou seja, a gente está falando de um grupo de estudantes que ainda não passou por alfabetização, por nenhum tipo de processo de alfabetização, e por isso que você estava cumprindo esse papel. Exato. De escrever. Exato, registrando. O que as crianças estavam falando. Você está contando o caso de uma turma. Sim. Uma turma sua com aproximadamente quantos alunos?
tem 12 estudantes. E foi uma atividade que envolveu todos eles? Envolveu todos eles, completa. E aí, eu acho até importante a gente falar sobre essa questão do professor como escriba, porque eles participaram do processo, né? Eles estão inseridos num contexto letrado. Uma prática social da escrita. Eles não estão na alfabetização em si, mas eles estão dentro de um conceito de letramento, né? Exatamente. E o tempo inteiro. A partir quando eles pensam sobre a escrita, porque eles vão elaborar uma pergunta, né? E aí na pergunta eu falo, nós temos que colocar no final um ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Eles já mandam para você a pergunta ou eles mandam um tema quando vocês estão ali no pré-projeto? O tema é de observação da teacher, no caso, né? Da professora. Eu observei e eles vão falando sempre, né? Eu sempre, quando eles estão brincando, eu estou perto, né? A brincadeira é uma coisa importante na educação infantil. É uma linguagem da criança, é a brincadeira. A principal, inclusive, está na BNCC, que é os eixos estruturantes, brincadeiras e interações. Então, esse momento é importantíssimo. Eu, escutando as crianças, eu consegui pescar ali os temas de interesse e, a partir daquilo, fiz a impressão, mostrei no jogo e aí cada um foi reconhecendo. É engraçado que, mas eu falei outro dia beijo tubarão. Então, né, eles reconheceram que é um tema que eu escuto, presto atenção no que eles falam e consegui colocar isso no jogo. Deixa eu ver se eu entendi. Você, dias antes, semanas anteriores, você foi realizando brincadeiras com eles em que você foi coletando e mapeando o campo de interesse deles. Isso. Aí você preparou no jogo imagens, figuras, elementos que faziam menção direta ao campo de interesse de cada um. Isso. Tinha feito. Abelha, girassol, dinossauro, espaço. E essas brincadeiras eram brincadeiras livres ou era uma brincadeira direcionada? Em brincadeiras livres e direcionadas, porque geralmente eles constroem o que eles estão pensando, né? O que eles estão aprendendo nas brincadeiras, tanto nas livres quanto nas direcionadas, né? Muitas vezes. E aí, a partir dessa seleção, desse momento de escriba, a gente montou o jogo. Montamos o jogo, eles ficaram mega engajados, né? Porque eles fizeram o jogo, eles participaram da produção, eles foram escutados para um jogo. É um jogo de total interesse deles, né? E aí, ali surgiram perguntas, e aí a gente produziu carta, aí a gente usou dado para fazer o jogo, ou seja, está inserido ali a matemática, a linguagem, a imaginação, a criatividade, né? O psicomotor, né? Que você tem que trabalhar com materiais. Sim. Pensando também essa questão ambiental, né? Porque nós usamos materiais recicláveis. Então, dentro desse pré-projeto, a gente já conseguiu atingir todos os objetivos de aprendizagem que estão na BNCC, a partir de um pré-projeto. O objetivo era definir um tema para o projeto que aconteceria. Isso, exatamente. Não é o projeto. Não é o projeto, é o pré-projeto, é a votação. E eles participaram de forma engajada, entenderam a dinâmica colaborativa, como é que foi o funcionamento da experiência? Sim, entenderam, estavam todos engajados, né? Isabela, que é filha da Camila, que é educadora também na Escola Hub, estava mega empolgada, né? A gente vivencia os dois lados, né? Tanto eu quanto o Thiago, a gente tem filhos da Escola Hub, estudantes da NAT. Para explicar para quem está nos assistindo agora, por acaso, a minha filha Olga e a filha Isabela da Camila estudam na Unidade Bom Pastor de Juiz de Fora e são estudantes, só da turma da Natália, e participaram dessa atividade. Sim. E a gente vivencia isso em casa também, né, Thiago? Porque as crianças chegam, a Isabela sempre chega com as folhas dentro da mochila, né? E aí vem me mostrar, mamãe, hoje a gente aprendeu isso. E você vê que é muito diferente de uma escola tradicional, porque não é algo sistematizado. Ela traz coisas de vivência de mundo. Espécies de baleia, ela aprendeu em algum dos projetos que você fez, né? A questão dos tubarões já chegou muito lá em casa. Já chegou as questões de dinossauro também. Isso vem tudo muito estruturado. A questão do cientista, que ela amou, foi uma das últimas, né? Chegou com crachá de cientista e falou que quando ela crescer, ela quer ser igual a Marta, jogadora de futebol. Provável que alguma coisa que você foi o livro que eu mostrei das mulheres incríveis. E aí tinha várias mulheres incríveis. E aí a gente falou das mulheres cientistas, né? E tinha a Marta realmente lá, né? Eles logo identificaram por causa da blusa do Brasil. E foi também uma história bacana também, que num próximo eu posso contar. Mas só para aproveitar esse gancho, Escola Hub é uma escola de projetos.
Tem muita gente que não entende o funcionamento de uma escola de projetos. E aí acho importante a gente mencionar que numa escola de projetos, não são apenas projetos que acontecem, né? Acontecem outras atividades que complementam o projeto. Uma delas, por exemplo, os workshops. Sim. Esse exemplo do livro sobre as mulheres, ele surgiu numa atividade dentro de um projeto, foi um workshop, foi uma outra categoria? Foi um pré-projeto. Foi um pré-projeto. Porque a gente queria saber como que o cientista pensa para chegar nas respostas. E aí a gente pegou o cientista, a profissão da mulher cientista no caso, e aí a gente foi pegando quais os objetos que elas usam, como que elas pensam para até chegar nos experimentos, na conclusão dessa pesquisa. Então a gente tentou entender o processo que o cientista leva para pensar e chegar numa construção de um experimento, Isso é muito legal, que a criança ela gosta de se sentir no lugar de um adulto, de um personagem ou de uma profissão. E isso engaja muitas crianças. A Isabela foi cientista o restante daquele dia, e no outro dia também, e aí pesquisou várias coisas dentro de casa. Isso, a gente vê a criança vivenciando esse processo com muita alegria, né, Ney? Eu acho interessante você falar no coletivo. Nós pesquisamos, nós investigamos, nós vivenciamos. Sim, quanto você se envolve e está junto com os estudantes, junto com as crianças. Não tem um saber seu que é destinado às crianças. Não, vocês constroem juntos. Sim, do mesmo jeito. A palavra que você usa o tempo todo é sete. E o professor como pesquisador, porque eu pesquiso o tempo inteiro. Às vezes eu vou recorrer ao meu marido, às vezes eu pergunto a alguém lá da escola se sabe se tem esse livro, né? Eu faço mestrado em literatura infantil, então eu sou a rainha dos livros, vou comprando o livro, vou apresentando para as crianças, e aí acaba que eles têm esse engajamento com o livro também, né? Muitas vezes a gente está no parque, no play, brincando, eles vão lá, Titia, posso pegar um livro? E vão lá e pegam um livro para ler na hora do parque, né? Porque eles entendem o livro como uma questão lúdica, bacana, de viajar ao mundo e não uma obrigação, um pretexto para algum tipo de coisa. De ideia para uma brincadeira. Sim, exatamente. Eu vou querer que a gente depois volte a conversar sobre essa questão da leitura, porque é um ponto central, né? Sim. E vou até aproveitar aqui para dizer para quem está nos assistindo e tá vendo pela primeira vez o Hub Conecta, no nosso primeiro episódio dessa nova temporada, os nossos convidados foram professores que atuam no Fundamental 2. E a Cris, que é professora do Fundamental 1. E a gente conversou sobre a experiência do professor construir o projeto. E na Agrupada 2 e no Fundamental 2, nós temos o projeto autodirigido, um projeto que parte do interesse do estudante. E aí o professor tem que aprender, o professor corre atrás do interesse do estudante para se conectar com esse interesse. E temos o projeto dirigido, que é um projeto que parte do professor para ampliar o repertório do estudante, e o estudante vai se conectar com aquilo que o professor está buscando oportunizar. Na educação infantil, existe o projeto autodirigido e o dirigido, ou o que predomina são os projetos dirigidos? São os projetos dirigidos. Porém, dentro dos projetos dirigidos, a gente consegue ter a escuta da criança, né? Elas participam desse processo, então elas trazem coisa de casa. Teve um projeto que a gente realizou, nem foi esse ano, foi ano passado, que a família fez um biscoito, não sei se ela vai lembrar. Teve uma mãe do estudante, a gente está fazendo um projeto de dinossauros. E aí a família foi engajada no projeto, que ela fez biscoito de dinossauro para a turma toda, depois passou a receita, né? Então foi esse momento de interação da escola com a família, e a criança acabou pesquisando outras coisas também em casa, para além do que estava dentro do contexto educacional ali, né? Mas aí, voltando para a história desse pré-projeto, né, que você estava contando, qual foi o tema escolhido? E aí o tema escolhido foi o tubarão. Foi mais votado. E aí como que a gente faz essa votação? A gente escreve os temas e aí a gente faz realmente uma votação. Eu levei nesse dia post-it, e aí cada um que ia votando ia colando post-it. E aí depois a gente fez essa contagem, né? A quantidade de votos que teve, e aí teve o campeão, que foi o do tubarão. Ô, Nath, é tranquilo a votação? Nem sempre. Por vezes tem que ter uma mediação. Hoje teve votação, inclusive, foi muito tranquilo, mas a gente teve que ter a participação de estudantes do Fundamental, porque teve empate. Aí eles tiveram a ideia de chamar um outro estudante do Fundamental para desempatar.
que no caso foi o Dante. Foi chamado, o Dante foi convocado, e aí desempatou esse projeto, né? A solução vem deles também. A solução vem deles. Vem deles. Acho que é importante a gente ressaltar aqui, para quem está assistindo a gente, que o nosso trabalho é colaborativo o tempo todo, né? Sim. Nunca parte só do professor que a gente vai fazer. A ideia, né? Eu vou dar minha ideia aqui e os alunos têm que acatar. Isso não existe na nossa escola, né? Isso é muito bacana. E aí, só para quem está assistindo entender, beleza, o tema foi definido. A partir de agora, qual é o próximo passo? Então, aí começa a investigação, né? A minha prévia, né? Porque eu também tenho que conhecer o tema das minhas crianças, investigar, comecei a estudar, como não é um assunto pronto, não é uma apostila, não é um livro didático, eu preciso estudar. Cada criança tem mil ideias, eu precisei estudar sobre os tubarões. E aí eu fui pesquisar, inclusive sigo até uma página no Instagram que fala só de tubarões para poder entender, assistir vídeo, né? Porque recentemente teve um ataque de tubarões em Recife, né? Trouxe isso para eles, do porquê que aconteceu esse ataque, né? E aí, finalizamos o pré-projeto, a gente geralmente faz um cartaz de apresentação. Para quem chega na escola, quem chega no nosso co-work, entender que nós estamos estudando, pesquisando sobre os tubarões. Porque pode ter contribuições de outras pessoas, de outras turmas, das famílias, né? Então tem que ter bem claro o que a gente está pesquisando ali. Então a gente faz esse cartaz de apresentação. Esse é o primeiro passo. Né? E aí eles vão construindo com recorte, eles escrevem o nome do tubarão, aí a gente enfeita, né? A gente constrói juntos, né? Essa apresentação. Enquanto você fala, eu tenho a sensação de que você se diverte também fazendo isso. Me divirto e eu sou muito criativa, eu gosto muito de criar. E aí, geralmente também eu tenho o costume de criar cenários. Nesse do tubarão, eu peguei todos os livros que eu tinha de temática de tubarão, Fundo do Mar, você lembra? Peguei até emprestado com meu afilhado um livro, levei o Globo, e aí eu construí um cenário investigativo, a gente fala um cenário de investigação, de contexto. Quando você está falando cenário, é fisicamente? Fisicamente, isso. Arrumou a sala para ter um cenário antes dele chegar? Isso, antes dele chegar. Eles chegam, tem uma já sala tem, montada. exatamente. Pensando que o espaço é um terceiro educador, né? E aí eu preparo esse espaço, nós temos o alfabeto móvel dentro da sala, e aí eu escrevi o nome tubarão, com aquele alfabeto, deixei pronto. E aí quando eles chegaram, né, depois vai ter fotos aí para mostrar para vocês, que eles ficaram encantados, né? Porque tava tudo com o tema do tubarão, né? Livro, fotografias reais, né? De tubarões que existem. O Globo, que eles são apaixonados em mapa, qualquer tipo de representação gráfica, eles gostam muito. E aí eles começaram a interagir com aquilo, pegaram os livros para fazer a leitura. Olha aqui o tubarão tal, né? Alguns já conheciam, né? Sobre os tubarões, que eu escuto também esse conhecimento prévio, já que eles trazem, para a gente poder conversar. E aí eles já tinham algumas ideias de tubarões e tal, e aí foram surgindo várias questões, e acabou virando uma roda ali de conversa sobre a temática dos tubarões. Eu vou aproveitar esse gancho e vou pedir para Camila compartilhar. Tem uma experiência, foi um workshop. Sim. A gente estava conversando e ela sinalizou uma dificuldade que ela sempre observa nos estudantes, que é entender a composição dos números, entender a relação entre os números, os algarismos, como é que tudo isso se dá para a formação dos numerais. E aí ela relatou uma experiência interessante no formato de workshop, que eu achei que valia a pena da gente trazer para cá, que acho que em alguma medida até vai permitir a conexão com uma discussão sobre o universo da educação infantil e a transição disso para o fundamental no período de alfabetização. Você conta pra gente? Conto, com certeza. O workshop, na verdade, na Escola Hub, ele chega para quando o aluno está com alguma dificuldade, né? O projeto vem da curiosidade, o workshop vem nas dificuldades que a gente vai percebendo no dia a dia. O workshop de QVL, né, que eu chamei, que é o quadro valor de lugar, veio porque as crianças não estavam entendendo a composição dos números. Que os números têm ordem e que quando a gente vai fazer uma conta, unidade precisa ficar embaixo da unidade, dezena embaixo da dezena, centena embaixo da dezena. É importante lembrar que isso são habilidades do primeiro e segundo ano, né, a gente trabalha com agrupada, é a minha turma. E a turma como um todo, assim, estava com muita dificuldade nisso. E aí eu pesquisei muito sobre como fazer um QVL de forma diferente, né? Um quadro de valor de lugar de forma diferente. De forma que eles contribuíssem para aquela construção, que não viesse de mim, um quadro pronto ou algo desenhado no quadro branco mesmo.
E aí eu trouxe o jogo Uno, para quem não conhece, é um jogo muito usado pelos estudantes de primeiro e segundo ano. Ele tem os numerais, né? Ele veio no lugar de reconhecimento mesmo dos numerais e da ordem numérica. Trouxe o material dourado, é algo que a gente também usa muito para composição de algo concreto, né? Visualização de algo concreto. E uma cartolina em branco, dividir a turma em grupos, a gente trabalha muito de forma colaborativa, né? Como eu trouxe aqui, o nosso trabalho é todo colaborativo, as mesas são colaborativas. Então, dividi eles em 4 grupos, a minha turma tem 16 estudantes, e com níveis de desenvolvimento próximo, para que um não desse resposta para o outro, que eles pudessem aprender juntos. Dei a cartolina, um para cada um, e mostrei para eles num vídeo. A gente usa muitos vídeos, né, na agrupada 1, porque eles gostam, né? Eles gostam da interação de um desenho junto com uma explicação. E aí eu trouxe um vídeo de um canal interessante do YouTube que é educacional, onde mostra a construção de um QVL, como ele acontece. E aí a gente assistiu, tinha uns 2 minutinhos do vídeo, eles entenderam, eu ainda fiz o meu no quadro. O vídeo era dirigido para adultos aprenderem a construir um QVL, para crianças? Para crianças, era um desenho mesmo. É de um canal do YouTube que ele até em inglês, a gente usa muito, né? A gente traz muito a língua inglesa para o nosso dia a dia. E aí era direcionado para criança mesmo. E aí eu fiz o meu, falei que eu ia trazer o meu QDI no quadro branco, que era a minha parte do estudo, né? E para eles reproduzirem na cartolina. Assim eles fizeram de forma colaborativa. E aí eu vim trazendo os números. Comecei pelo número 9, unidade. E aí pedi para eles distribuírem com o Uno, a cartinha do Uno, e o material dourado. E aí alguns rapidamente vão fazendo, a gente entende que cada um tem um nível de desenvolvimento diferente, né? E outros grupos você vai observando ali que estão com maior dificuldade. E aí eu venho trazendo explicação o tempo todo. E não só eu peço para estudantes que têm um nível maior de desenvolvimento explicar também para a turma, explicar para o grupo que está do lado. E eles amam, né? Eles amam se sentir nesse local de gente empoderada. Empoderado de conhecimento. Eu tenho esse conhecimento, né? E eu vou explicar para o meu. E é importante quando eles fazem isso, porque eles reforçam a habilidade cognitiva quando eles ensinam para o outro também. Sim. E eles gostam mesmo, assim, tanto de explicar quanto os que estão recebendo, né? Sim. De não vir só da professora. E aí a gente foi explicando. Que unidade? Do 1 ao 9, sempre um algarismo, né? Eu gosto muito de reforçar para eles o que são números e o que são algarismos, né? Aí eles conseguiram, aos poucos lá, fazer a questão do número 9. E aí eu passei para o número 55, 2 números iguais, para eles distribuírem ali entre unidade e dezena. Eu fui aumentando o nível de complexidade, né? E cheguei na centena, que eu acho que foi o 347, se eu não me engano. E para eles distribuírem da mesma forma, utilizando o Uno e utilizando material concreto. Nessa hora, um grupo agarrou muito ali. E aí eu sentei com elas, e era um grupo de meninas, né? Por isso eu tô falando elas. Sentei com elas na mesa e fui explicando. Elas colocaram tudo com unidade. E aí eu vim trazendo, mas esse quadradinho, para quem não conhece o material dourado, né? O quadradinho é a unidade. O palitinho representa a dezena, porque ele tem 10 quadradinhos. E acendendo um bloco, né? Com 100 quadradinhos. Aí eu fui explicando aos poucos. A unidade elas acertaram. 7 quadradinhos. Na dezena, tinham 4 quadradinhos, se eu não me engano. Na verdade, eu acho que a dezena, elas acertaram, colocaram 4 palitinhos. Na centena, elas trouxeram 4 quadradinhos. Eram como se fosse 3, 4 não, eram 3, era o número 347. Elas representaram a centena com a unidade. Unidade. Só que nós não temos muitas placas de centenas. As mesas já tinham usado, né? E aí eu falei, vamos pensar como de forma criativa. Primeiro eu expliquei, obviamente, né? Que a centena precisa ter 100. Vamos pensar isso aqui. Tá certo? 3 unidades representando 3 centenas. Aí uma falou, não, centena precisa ter 100. Aqui só tem 3, mas é 3 unidades. E elas entenderam. Ah, mas não tem, teacher. Como a gente vai fazer agora? Falei, vamos pensar de forma criativa. Olhem os outros grupos. Estudantes já tinham pensado em pegar um pedaço de papel e escrever o número 100. De forma quadrada mesmo, colocar ali. O que a gente precisa é representação do 100 nesse momento. Concreta. Eles representaram de forma concreta. Representado na forma de um quadrado, igual o material dourado.
Elas falam, a gente pode fazer assim, mas vai estar certo? Que vem da criatividade deles, né? Exatamente. Pensa, tipo, esse quadrado tá representando 100, porque ele tem o número 100 ali. E se eu tiver mais 2 placas de 100, eu tô representando 300? Ah, você tá? Tá certo. Aí elas acham que eu não fizeram, quiseram até colorir o quadrado delas, né? E assim eu fui fazendo. E isso não foi um número de unidade, um de dezena, um de centena. A gente vai fazendo várias vezes porque se torna divertido, sabe? Eles querem mostrar que aprenderam, eles querem olhar os das outras mesas. E isso eles estão debatendo entre eles. E deixa eu te perguntar uma coisa. Não foi a primeira vez que você introduziu essa temática. Não, eu vinha trabalhando isso com outras atividades. Sim, e aí eu vi que tinha uma dificuldade ali, né? Representar o quadro de valor de lugar de uma forma sistematizada não funcionou para eles. É muito mais fácil para o professor, de uma forma sistematizada, no papel? Muito mais fácil, né? Ou é muito mais fácil eu colocar e falar no quadro, né? Isso aqui é unidade, isso aqui é dezena, isso aqui é centena, tá ok? Bom, já ensinei. E seria muito mais rápido. Muito mais. Se você tiver... E aí você não pensa no processo de aprendizagem do estudante, você não valoriza se ele aprendeu mesmo, você só joga o conteúdo. E aí tem uma coisa... Pode falar. Não, eu ia falar que eu achei interessante dessa questão dos pequenos grupos, que eu acho que isso faz muita diferença, né? Se eles estivessem enfileirados, um atrás do outro, talvez a Camila não iria conseguir fazer essa mediação que ela fez. Foi elemental coletivo, né? Só do pausa que eu queria trazer. Para quem está nos assistindo, né, é importante fazer uma explicação. A Escola Hub trabalha por um modelo, nós não somos uma escola seriada, né? Então a gente não divide os estudantes por série. A gente trabalha com agrupamento, assim que na educação infantil a gente tem a partir dos 2 anos de idade, o grupo 3, estudantes de 2, 3 anos de idade, o grupo 4, com estudantes de 4 a 5 anos. E no Fundamental 1, a gente tem o que a gente chama de agrupada 1, que são os estudantes do primeiro e do segundo ano, atuando de forma conjunta. E uma questão que muitas vezes surge a partir do Fundamental 1 é o início do ritual da prova na escola tradicional. E na escola Hub não tem prova. Né? E muitas vezes as pessoas perguntam, mas se não tem prova, como é que o estudante aprende? Se não tem prova, como é que o professor vai saber se o estudante sabe ou não sabe? Como é que você chega à conclusão de que os estudantes não estavam alcançando o nível de aprendizagem desejado pela BNCC e pelo que você traçou como objetivo, sem realizar uma prova? No dia a dia mesmo, né? A nossa avaliação, ela é feita todos os dias. Todos os dias existe um preenchimento, cada professor faz do seu jeito, porque a gente tem uma liberdade na Escola Hub, né? Eu preencho numa planilha. Quem tá avançando e quem ainda teve dificuldade. O estudante dá essa resposta o tempo todo. Não é uma prova que vai te dar essa resposta. Na hora que você falou assim, eles não aprendem em cadeiras enfileiradas. Imagina como isso ia trazer um abalo emocional para eles. Eu não sei, mas meu amigo ali do lado já sabe. E o do lado não pode nem compartilhar comigo. Compartilhar. Ao contrário, né? Começa a criar uma lógica de competição. Sim. Eles não competem entre si. Eles aprendem entre si. Enquanto você estava contando a experiência, eu percebi uma mesma empolgação que a Natália apresentou. Porque é muito legal, né? É legal. É muito legal. Mas parece que dá um trabalho, né? Parece que dá mais trabalho. Parece não, dá muito trabalho. Porque você precisa pesquisar. Não, o professor da Escola Hub não trabalha o tempo da Escola Hub, né? Isso a gente sempre fala. A gente trabalha muito fora da Escola Hub. Porque o nosso trabalho é baseado em pesquisa. Sim. E inovação. Não dá para fazer mais do mesmo. Não dá para chegar na nossa sala dos professores, a gente tem uma estante cheia de livro, pegar lá o livro didático e falar, eu vou fazer isso que tá aqui. Não é assim. Não é isso que enriquece o nosso trabalho. Então a gente vai sim para a internet é nosso material de trabalho, e vai pesquisar o que outras pessoas estão fazendo, o pensamento de outras pessoas, a gente pega uma ideia e modifica. E o importante, a gente precisa conhecer a nossa turma, para ver como que eles aprendem, porque cada criança aprende de um jeito. E a turma, ela pode até começar no início do ano diferente, mas ela vai se moldando, eles vão tendo um estilo muito parecido. E se não tiver, também tá tudo bem, você divide a turma e cada um faz de um jeito. Mas o nosso trabalho é trabalhar. Quando você apresentou, porque ela conversou comigo sobre essa dificuldade e falou assim, eu preciso trabalhar com eles, quadro de valores. E eu falei, Cacá, pesquisa alguma coisa concreta, que seja divertida para eles. Ela, não, é isso que eu tô olhando.
Porque seria muito, como ela disse, seria muito fácil falar com ela um livro que, olha, o livro tá aqui, tira aí uma ideia, uma folha e faz com eles. Ou ela mesma fazer. Mas a orientação, a conversa, a troca também é de que procure algo que pense na criança. E fazendo só uma ponderação, quem está assistindo talvez não tenha ficado claro, vocês trabalham numa mesma unidade. Sim. Que está liderada pela Letícia, né? Eles respondem diretamente para a Letícia, por isso que a Letícia está fazendo menção à troca de vocês. Mas elas trocam entre elas também. Sabe o que eu acho importante também a gente falar? Sobre o professor aprender a pesquisar, né? Com essa constância em pesquisar, em pensar em atividades, acaba a gente tendo um olhar mais refinado sobre a pesquisa, sabe? Onde vamos buscar essa informação, que é uma questão atual, né? A gente procura muito naquela ciência hoje, né? Que tem informações para as crianças de forma acessível, uma pesquisa de qualidade, né? Então não é digitar no Google, igual a Camila falou, QVL, né? Então tem que fazer uma pesquisa em sites confiáveis. Então a gente acaba aprendendo a pesquisar, né? Eu pesquiso o tempo inteiro. A gente conversa entre nós, né? Que site que é legal de pesquisa. Vídeos no YouTube, tem vídeo de qualidade. Né? Uma coisa interessante, no nosso segundo episódio, a gente teve uma conversa com a Verônica, que vocês conhecem bem, Verônica, coordenadora pedagógica da Unidade Escola Hub de Porto Alegre. E a Verônica estava falando um pouco sobre o papel da arte, sobre a questão dos museus. E enquanto você estava comentando, Natália, a maneira com a qual você prepara a sala, você estava falando, Camila, sobre o processo de pesquisa, sobre o conteúdo. Isso é uma atividade de curadoria, né? O curador do museu vai criar uma exposição, ele está buscando conteúdo, ele está pensando como é que ele vai montar aqueles materiais para receber as pessoas que irão lá aprender e que precisam, de alguma forma, se espantar com aquilo, da forma com a qual os estudantes parecem ter se espantado quando chegaram na sala e ela estava montada com os elementos do tubarão. E aí eu vou dar um outro exemplo. Nós fizemos um projeto sobre como é formado um arco-íris. E aí eu fui pensando em linkar esse projeto com os objetivos de aprendizagem da BNCC, né? E aí eu fui pensando, né, construindo, e aí chegou numa certa proposta de atividade que eu consegui trazer o Portinari, que ele faz um quadro sobre o dia no Rio de Janeiro, sobre o morro, e aí a gente está falando que horas que aparece o arco-íris, né? E aí trouxemos o Portinari, apresentei o quadro para eles, e aí nas férias uma família estava gravando um vídeo no museu e a criança virou e falou que é da minha turma. Gente, eu já vi isso na escola, é o canto do Portinari. Então, isso está na vida deles, né? Então, a gente não pode desvincular o que acontece dentro da instituição com o que acontece na vida. Nós estamos preparando essas crianças para a vida. Não é para uma prova, não é para uma avaliação externa, é para a vida. Eu vou pegar esse gancho disso que você está trazendo, né, onde a gente começa a tratar dessa tensão entre escola e sociedade, vida, prova, expectativa do mundo em relação às crianças, e queria trazer um ponto específico para a Letícia. E para a gente conversar sobre isso, mas queria muito escutar o ponto de vista da Letícia, que é o ponto de vista da gestão, né, de quem está liderando o processo, que tem a ver com a temática da alfabetização. No Brasil, aconteceu uma mudança anos atrás, o que a gente tinha historicamente como classe de alfabetização, que pertencia à educação infantil, passou para o Fundamental 1, por ensino fundamental. Antigamente, todos nós aqui acho que estudamos e fizemos 8 anos, né? 8 séries, e primeiro ao 8º ano, e hoje vai do primeiro ao 9º. Muita gente acha que surgiu o 9º ano no final, mas na verdade não é isso, é a classe de alfabetização que foi da educação infantil que passou a ser o primeiro ano, por isso passaram a ser 9 anos. Existe hora certa para a alfabetização acontecer na vida de uma criança? A questão é o que é alfabetização. A alfabetização não é só apenas aquela sistematização de juntar letras para formar sílabas, juntar sílabas para formar palavras, e juntar palavras e formar frases e assim a sequência. A alfabetização tem um conceito ali junto, que é o de letramento, que vem junto com a alfabetização, antes da alfabetização, da sistematização, vamos assim dizer, que é um conceito muito trabalhado pela Magda Soares, que é o conceito de entrar no mundo das letras, de entender por que a gente tem palavras, por que nós temos letras, por que nós temos números na sociedade. Isso a educação infantil já começa a fazer.
esse papel, quando a Natália traz formar o jogo, e ali ela é escriba, porque as crianças desenvolvem hipótese silábica, isso é alfabetização. Mas não necessariamente a criança tem que sistematizar desde o início, desde que ela começa a traçar com lápis a escrita. Então, qual é a idade para alfabetização? A Natália tem, aí eu tenho conhecimento por conta do trabalho em conjunto, mas a Natália tem estudantes que não têm conhecimento de letras, estão em processo, tem estudantes que estão com a consciência fonológica e, ao mesmo tempo, ela tem crianças alfabetizadas. São crianças do seu tempo. Cada um tem o seu tempo para sistematizar. Mas o mais importante é dizer sobre esse processo de letramento, o quanto é importante conhecer e entender o porquê da leitura e da escrita na nossa sociedade. Porque quando chega na sistematização, que a Camila vai colocar práticas de sistematizar a alfabetização na agrupada 1, eles estão entendendo o que eles estão fazendo. Não é uma coisa... Se a gente chega e coloca letras para eles copiarem, para passar por cima de pontilhado lá na educação infantil, eles não estão entendendo nada que está acontecendo. É simplesmente executar uma tarefa posta, né? Eu posso dar um exemplo, antes do Thiago começar a falar? Nesse projeto Tubarão, a gente fez uma exposição para as famílias conhecerem o projeto. E aí eles fizeram um convite para as famílias, né? Então, ou seja, esse exemplo que a Letícia deu na prática. Você fala fizeram um convite, é no sentido de produziram um convite físico, né? Que é um gênero textual, do jeitinho deles, né? Para quem eles iam enviar, né? O nome deles, chamando para o convite, chamando para esse evento, né? Que as famílias iam. E super empolgados, engajados, porque era numa situação real de escrita. Ou seja, todos os estudantes da Natália da educação infantil são letrados. Sim. Porém, nem todos alfabetizados. Mas aí chega num ponto que é uma questão que a gente sempre debate na escola e que muitas pessoas nos perguntam. Na Escola Hub, nós não alfabetizamos os estudantes na educação infantil. Nós não alfabetizamos. A sistematização da alfabetização ela é cobrada a partir do primeiro ano. Dessa decisão. Por que a gente não alfabetiza? Você mesmo começou a sua introdução dizendo a BNCC, ela diz que a sistematização da alfabetização ela começa a partir do primeiro ano. Lá na educação infantil tem outras coisas que precisam ser desenvolvidas, outros objetivos de aprendizagem que precedem a sistematização da alfabetização. Então, um documento que é elaborado pelo Ministério da Educação diz que essa sistematização deve acontecer a partir do primeiro ano, que é a antiga classe de alfabetização. Mas aí chegou uma família, de repente, um pouco mais... Meu filho tá indo tão bem, que mal tem, assim, da gente, né, já dá uma aceleradinha, né, começa... Tem mal? Dá essa aceleradinha? Depende do nível de desenvolvimento da criança. De forma respeitosa, né? Se você aguardar o tempo da criança sem forçar, né? Não tem necessidade de você forçar um beabá. Olha, isso aqui é a família do B. Olha, isso aqui é a família do C. Que decorar? Algumas crianças, elas sinalizam a correspondência sonora em um tempo que chega antes do primeiro ano. Então, nós temos estudantes que, quando a Natália está lá falando leitura, eles lembram que o leitura tem o mesmo som de Letícia, e aí ela vai fazer uma intervenção, tem o mesmo som, porque se você juntar o L com o E, faz o lê. E aí, eles têm essa virada de chave antes, tudo bem, está dentro da proposta, está dentro do concreto, está dentro da realidade deles e da pergunta deles. Então, está respeitando o tempo deles e está respeitando o nível de desenvolvimento de cada um. Não é uma decoreba. Não é uma decoreba. Foi uma virada de chave individual. Inclusive, até nos próprios livros de literatura. Eu leio o livro todos os dias, né? A gente lê o tempo inteiro. E aí, a Erna Funari, que é uma autora renomada no Brasil e fora do Brasil, ela traz muito livro com consciência fonológica, com rimas, né? Então, ali naquele processo, eles já estão entendendo. A rima é um processo muito necessário antes da sistematização da alfabetização. E é um objetivo de aprendizagem da educação infantil. Existem muitos outros objetivos que vêm antes. Eu acho que uma questão importante é que muitas pessoas desconhecem a BNCC, que é o nosso documento normativo. Se fizer uma leitura, né, junto com a escola, uma parceria, para entender o que é a BNCC, o que ela orienta para o currículo da instituição, eu acho que as famílias, né, ou quem quer saber sobre educação,
e poderia dialogar e entender melhor como que funciona isso. Por que que a gente não tem essa alfabetização na educação infantil? Ou por que, outra pergunta, por que que teve, né? Por exemplo, eu, na minha infância, eu era alfabetizada, né? As minhas atividades eram todas xerocadas, B com A faz Bá. Mas a gente pensar que a educação infantil, os estudos da educação infantil são recentes. As pesquisas são... Ela veio dessa revolução industrial, que as famílias não tinham, as mães, né, não tinham com quem deixar as crianças, e aí foi surgindo a educação infantil. Então, pensar que ela é recente, é um estudo recente. E aí, acabou pegando esse viés da fundamental e transpondo para a educação infantil. Tem um ponto que a Natália falou da leitura, quando ela faz a leitura, e quando os livros ficam à disposição da criança o tempo todo. Então, o que é a leitura? O que é a criança que sabe ler? A criança que lê por memória, porque já conhece o título daquele livro, porque já conhece a história daquele livro, ela é leitora. E você dizer para ela que ela é leitora, cria nela uma capacidade, uma segurança, que ela não vai chegar para Camila com medo de aprender. E com medo de... Ela é exagerada. Exatamente. A mesma coisa a escrita, que é um objetivo de aprendizagem da educação infantil, a escrita espontânea. Tiago, escreve seu nome. Se você, uma criança, tem o empoderamento de dizer, eu sei escrever meu nome, não me importa se a letra está trocada, se falta uma letra, me importa é a segurança da criança de que ela pode, de que ela consegue. A questão ortográfica vem de bom tempo. Sim. E ela leva outra coisa que a gente entende muito bem que a correção, a borracha, ela em muitos momentos ela é prejudicial. O que não é para a maioria das outras escolas. A borracha é material imprescindível como lápis, né? A gente não, né, quase não usa borracha. A borracha não faz nem diferença tendo estojo ou não. Mas talvez quem esteja nos assistindo esteja pensando sobre isso pela primeira vez. Assim, explica um pouco melhor por que a borracha pode ser prejudicial nesse processo. Porque a correção, se ela não for feita de uma forma bem estruturada, ela trava o estudante. E é uma coisa que a gente leva muito a sério, é a questão do emocional. A criança precisa estar empoderada, ela precisa estar com um emocional bem estruturado para ela avançar. Se eu chego pra ela, fulaninho, isso aqui tá errado, apaga. Poxa, mas eu tentei, esse foi meu máximo, né, meu melhor, né? E aí, pra gente, a borracha não faz sentido porque a gente vai conversar, vai mostrar, olha só, pensa direitinho, será que isso aqui tá certo? Será que a gente poderia fazer de um outro jeito? E você vai com todo carinho e todo jeito pra mostrar que aquilo não tá certo. E ela precisa pagar? Pode fazer um X e fazer do lado. A nossa intenção não é um caderno bem estruturado, bonito, limpo, maravilhoso. Não é essa, né? A nossa intenção é que a criança aprenda. E ela aprenda de uma forma feliz. Tem o número espelhado, a letra espelhada incomoda muito as famílias, muito. E quando você diz para a criança, olha o seu L, tá ao contrário. Você tá dizendo, ele não tá aprendendo. Tá errado. É você que tá tendo conceito, não é a criança. Quando você diz para ela, olha a sua escrita do seu nome e olha no seu caderno como está escrito. Tá certo. Ok, tá certo. Observe. Se ele falar para você que tá certo, se ele vai falar para Camila que tá certo, ela vai concordar, ok, tá certo. Agora se ele vai falar, realmente o meu L tá trocado. E aí ele vai tentar trocar e coloca espelhado de novo. Tá tudo bem, uma hora. Ele só vai entender, ele só vai fazer no lado ortograficamente correto quando o cognitivo dele entender. Enquanto ele estiver fazendo espelhado, não adianta ninguém falar que ele vai conseguir. E o visual tá na nossa sala, né? A gente deixa tudo muito visual para a criança. Tanto as letras do alfabeto quanto os números. Os números eu trabalho no calendário. Não tá ali sistematizado, mas eu trabalho no calendário. O que é importante, eles entenderem a passagem do tempo e todo dia a gente vai lá, ver que dia é hoje. E eles estão visualizando o número, a ordem do número, o lado, né, do número. Eu acho fascinante, o que eu tô achando mais fascinante dessa conversa é quando vocês trazem a dimensão criativa com a dimensão científica do processo de aprendizagem de uma forma muito natural. Eles andam juntos, né? Eles andam juntos. E a gente tem uma certa visão no Brasil, principalmente da educação infantil, que a educação infantil é cuidada apenas. Claro que tem um cuidado, claro que tem um afeto na relação do estudante com o seu educador, mas tem uma dimensão científica, né? Tem uma dimensão acadêmica, conceitual, que vai norteando o trabalho e ajuda a gente a ficar menos pautado pelo senso comum. E esse senso comum vem das angústias que, como pais e mães responsáveis, muitas vezes a gente sente ao comparar
o desenvolvimento das nossas crianças com outras crianças. E aí nos falta, quando eu digo nós, eu digo pais e mães, né, independentemente de eu ser profissional da educação, a gente vai nas nossas experiências passadas, a gente vai nas conversas, nas preocupações, nas angústias, e muitas vezes se conecta pouco com a parte científica, com a parte técnica, que vai trazer uma orientação que pode ser muito benéfica para o estudante. Eu acho que é importante a gente falar que o professor precisa estar sempre estudando, né? Sim. A formação continuada, se ela não fizer parte do nosso dia a dia, a gente vai estar sempre desatualizado. Eu vou pegar esse gancho, a gente está chegando no final da nossa conversa, mas eu vou pedir a produção para deixar a gente fazer um outro programa depois. Tem muita coisa. O ponto 2. Muita coisa interessante para a gente tratar. Mas a gente está aqui já há um bom tempo conversando. Estamos aí há cerca de 40, um pouco mais de 40 minutos conversando, quase. E a gente não falou, a gente até falou de prova, né, mas não como uma prática nossa. A gente não falou de nota, né, a gente não falou de punição, a gente não falou de recuperação, de reprovação. A gente não falou de nada disso, a gente falou de aprendizagem. E a gente falou de aprendizagem por um viés da arte, por um viés da criatividade, da inovação, do prazer. Eu disse, foi a mesma sensação que eu tive nos outros episódios que a gente já gravou nessa temporada, em que hoje no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil, sofrimento docente é tema de congresso. Sofrimento docente é tema de simpósio, de palestra, de revista acadêmica, de artigo acadêmico. E a gente está aqui falando de prazer na docência. E não que o nosso cotidiano na escola Hub, como de uma escola de projetos, seja paradisíaco, muito pelo contrário, ele é complexo, desafiador, mas tem muito prazer. E aí eu queria trazer uma última questão para a gente poder finalizar, que é perguntando para vocês o que cada uma de vocês considera o maior desafio de atuar numa escola de projetos e a maior satisfação de atuar numa escola de projetos. Posso começar? Eu coloco na minha lista ali, no auge, 2 grandes desafios: famílias e equipe docente. Que é o que é assim, onde a gente trabalha, onde a gente atua mais no cargo de gestão. Então, ao mesmo tempo que eu tenho famílias para responder essas questões como você trouxe da alfabetização, essas questões de que eles entendam a diferença entre os estudantes. Nós temos ali uma diversidade familiar, uma diversidade de aprendizagem muito grande. Fazer entender a nossa proposta é muito difícil, porque eles foram educados em um modelo totalmente diferente. Então, quando eles olham, eles falam assim, olha, eles até pedem desculpa. Olha, você me desculpa, é porque é muito difícil para mim entender, porque eu não fui educado dessa forma, eles não são da área. Então, somos nós que somos da área, nós que temos que levar esse conhecimento para eles mesmos. Então, quando a família é aberta, que são as famílias que nós temos dentro da Escola Hub, é um diálogo. Mas é difícil esse diálogo, essa apresentação. Eles não estão em sala. Muitas vezes eles falam, não estou sabendo, não estou entendendo o que está acontecendo naquela sala. Eu não estou entendendo. Você me manda foto? Você me manda mais atividade escrita? É porque olha o tempo que ela levou para fazer o quadro de valores. As famílias pedem muito feedback, muito registro físico, visual para eles, né? Sim, olha, foi concreto. Como que a gente vai mandar um papel para casa? E ali na atividade, no workshop, no calor do momento, é difícil tirar foto também. Porque o professor se envolve, olha a empolgação delas, o professor se envolve. E quem entra na sala se envolve e acaba esquecendo da foto também. Eu, às vezes, fico lá da porta observando e esqueço da foto, porque eu fico maravilhada com o processo. Então, para eles é muito difícil entender, e é esse processo de explicação, quando chegam à escola, o processo de apresentação da escola, ele é difícil, mas ele é ao mesmo tempo prazeroso de explicar. Então, é esses 2 lados. E a equipe docente. Dizer o que a gente está falando aqui vai despertar muito interesse pela escola. Mas elas vão falar o quanto é trabalhoso, o quanto é desgastante, o quanto é cansativo, quantas horas elas trabalham a mais para fazer essas investigações. O quanto entra de pesquisa, de estudo nisso. A Natália trouxe coisas do mestrado, a Camila traz coisas da pós-graduação dela. Então o professor está sempre em formação, o professor da Escola Hub está sempre em formação ao quadrado. Parênteses,
porque talvez muita gente não saiba, mas a Letícia faz parte da primeira história da Escola Hub, lá de 2018, quando a gente fundou a escola, e desde então a gente já vivenciou muitos processos de formação docente, de contratação, de professores, pessoas que já não estão mais com a gente, e a gente sabe como muitos profissionais se interessam muito, mas na hora que vai colocar na prática, na hora que pega um grupo de estudantes tentando escolher projeto e que brigam, discutem, choram, não dá. Eu passo mais tempo fazendo mediação do que fazendo pedagógico, e é isso. E é sobre isso, é continuar insistindo. Então, o trabalho com o professor também, de fazer entender a prática, é difícil. Tem os dois limites também, entre eu não vou punir, eu não vou aplicar a prova, mas o que eu vou fazer? Letícia, o que eu vou fazer? Você é gestora, você vai me falar o que eu vou fazer. Então, são os dois grandes desafios. E a maior satisfação? A maior satisfação é vê-los contando com essa empolgação. Você vai fazer. Vou começar então. Puxando um gancho no que a Lê falou, né? Sobre esse processo criativo. Ele é trabalhoso. A gente fica horas pesquisando, horas montando coisas, né? E aí, além dessa pesquisa para as crianças, né? Da gente introduzir, né? E conversar sobre a temática que elas escolheram, tem essa questão que acho que pode ser um tema do nosso ponto 2, que é a documentação pedagógica na educação infantil. Como que as famílias vão entender o que está acontecendo e como que se avalia na educação infantil, né? É através dos registros. Registro através de foto, vídeo, né? A gente tem um canal de comunicação que Camila, por exemplo, e Thiago, que são responsáveis por crianças na educação infantil, recebem. Então, eles acompanham toda semana como que aconteceu esse processo, o que teve, qual que foi a proposta de atividade. E isso é trabalhoso também, montar essa documentação. Esse vínculo que o professor tem na educação infantil com a família é muito legal. Isso. Que a gente não vê em outras escolas. Acompanha de perto mesmo. Se eu tiver alguma dúvida... Exatamente. Se eu tiver alguma dúvida de algo que aconteceu, Isabela chegou em casa, fulaninho me bateu, acontece, né? Na educação infantil, começa com a paciente, essa é tão importante, porque eu já fiz falas sobre o meu trabalho, sobre a minha prática, e outros gestores me perguntam, mas como você consegue convencer as famílias de que não precisa alfabetizar na educação infantil, por exemplo? Essa proximidade, essa relação, é que a família entenda qual é a nossa... E entender que a avaliação é formativa, né? É um processo, não é uma coisa pontual no final do bimestre. Elas não vão levar um bloco de atividade no final do primeiro bimestre. Eles vão acompanhar o processo de desenvolvimento da criança. Mesmo. A quantidade de coisas que elas me mandam, de falando aqui da educação infantil, que entra no meu e-mail lá de Letícia, feedback da semana, o planner do meu projeto, o planejamento do workshop. E é um desenho muito bem feito, muito cauteloso. Você vê ali, quando eu recebo, eu vejo o tanto que pesquisou, o tanto que estudou, o QVL que ela fez, o tanto que ela pesquisou. Quando chega pra gente, a gente vê um tanto de trabalho. A gente entra na BNCC mesmo, pega a habilidade, vê, você sabe que você tá trabalhando, não é algo que você tirou da cabeça. Sim, e quando a gente tem quase a BNCC, né, não é nada, né, porque a gente sabe todos os retinhos. Não, é que é isso, né. E ao mesmo tempo que isso é muito trabalhoso, é satisfatório. Você ter esses insights de coisas legais, ver o engajamento da criança, gente. Educação que eu acredito, que eu estudo, que tá no meu mestrado, que tá na minha graduação, né, o que a gente vê e os grandes estudiosos defendendo, né, porque uma coisa é o que a gente estuda na faculdade, né, o que as nossas formações aí dizem, outra coisa é a prática. Trabalhei em escola tradicional, sei que é muito diferente, eu estava incoerente com o que eu estudei, isso me deixava aflita. E agora, aqui na Hub não, aqui é coerente com o que eu acredito, que eu defendo e a minha concepção de criança e de infância. Então isso para mim é muito satisfatório, ter essa concepção que eu acredito e o trabalho acontecendo de verdade, de fato. Eu acho que pra mim, assim, a minha maior dificuldade na Escola Hub foi a desconstrução do tradicional. Letícia sabe, já, né, foi difícil pra mim no início, eu tô na Escola Hub ao mesmo tempo que a Natália, né, a gente entrou em 2020, mas fomos todos formados em escola tradicional. Eu acho que esse é o sofrimento das nossas famílias. É muito diferente do que a gente vivencia. É difícil você fazer essa virada de chave, sabe? E
E para mim foi difícil. A gente entrou na escola Hub, logo em seguida já veio uma pandemia, né? Vivenciamos isso há pouco tempo na prática. E dentro da escola mesmo, a minha maior dificuldade, assim, não diria dificuldade, mas o que mais me dá trabalho é o que vem pós-escola Hub, o que vem depois, ou o que vem antes, né? Que é a pesquisa, é você ficar aflita se aquilo vai engajar, se eles vão estar todos participativos, e a preocupação. Eu me preocupo muito se o estudante não está desenvolvendo habilidade, eu perco o sono mesmo, eu quero marcar reunião, eu quero trazer família, quero pedir ajuda fora da escola, porque a gente acompanha os marcos de desenvolvimento de perto. E eu tenho 16 estudantes e estou atenta aí aos 16. Eu acho que essas são... Bate lá na minha porta. Tô preocupada com o rolando. E estou constantemente preocupada, porque a gente quer entregar um bom estudante, né? Do primeiro ano que nem vai estar comigo no segundo. Mas eu quero entregar um estudante estruturado para chegar bem no terceiro ano. E essa é uma preocupação de toda a nossa equipe, né? E o que mais me motiva, que me dá alegria, é ver o estudante aprendendo, né? Ele saindo alegre da escola. Ontem mesmo, assim, trazer um exemplo rápido, a gente finalizou um projeto, tirei 12 estudantes, que é o que acontece com o nosso lixo. Você vê uma criança pensando essa preocupação. E essa preocupação veio de um passeio na praça do Bom Pastor, que estava muito suja no dia. Constantemente a praça está suja, tem muito papel no chão. Infelizmente, né, as pessoas ainda não estão conscientizadas da importância que tem de manter um espaço de natureza público, né? Um pouco espaço público. E a gente tem pouco espaço de natureza, a importância que esse espaço tem. E os estudantes ficaram com aquilo, nossa, o que a gente pode fazer? E aí tá no nosso planejamento, a gente ia à praça com a luvinha, ele sabe, dá uma limpeza lá. E aí um estudante até falou, mas pode ser que na próxima semana esteja tudo sujo de novo. Ele, vai estar, não pode ser, não, vai estar. Mas é importante a gente estar participando disso, né, estar ativo na nossa sociedade, na nossa comunidade. Enfim, desse passeio na praça, veio a pergunta do projeto, que é o que acontece com o nosso lixo. E ontem eles criaram brinquedos com materiais recicláveis. Saíram de lá sujos, muito sujos de tinta. As famílias não devem ter ficado tão felizes. Mas a gente, enfim, os estudantes saíram muito satisfeitos, sabe? E isso é gratificante para mim como professora, como educadora da escola. Eu queria finalizar essa nossa conversa fazendo uma rápida reflexão sobre um conceito que, para quem trabalha com a gestão educacional de alguma forma e lida com documentos regulatórios, é o conceito de corpo docente. Né? Dentre os documentos regulatórios de uma escola, talvez o mais importante seja o PPP, Projeto Político Pedagógico, e tem sempre um tópico que a gente tem que preencher chamado corpo docente. Tem um conceito de corpo docente que, infelizmente, na prática, ele acaba não sendo implementado. Corpo docente, na prática da maioria das escolas, das instituições, acaba sendo uma lista com o nome dos profissionais que trabalham na instituição. Quando a ideia original de corpo docente é uma ideia de comunidade, de um grupo de profissionais que compartilha uma experiência, compartilha um cotidiano, que troca, que constitui relação, que vai compartilhando uma prática de trabalho, que de alguma maneira interfere um na prática do outro, um aprende com o outro, que eventualmente até construa um convívio para além do âmbito escolar. Uhum. E essa nossa conversa de hoje, ela me fez pensar muito nisso, né? A gente, por acaso, nós aqui já trabalhamos juntos há, acho que 4 anos ou mais. Letícia com certeza mas Natália e Camila chegaram na escola em 2019 para 2020. Passamos já por muitos desafios juntos, muitas alegrias também juntos. De certa maneira, estamos educando nossos filhos nesse processo, educando filhos de amigos, de colegas. E acho que isso é viver o conceito de corpo docente. Né? Um corpo que está dentro de uma instituição, que está comungando de crenças e de valores, e que, no nosso caso, valores ligados à ideia de uma escola de projetos, ligados à ideia de uma escola orientada para o desenvolvimento humano, uma escola que parte do humano, da humanidade, da humanização, para construir um processo de aprendizagem e não o contrário. E para mim foi emocionante muitos momentos aqui do que a gente conversou, e eu acho fantástico. Eu não vou falar dos desafios, porque eu já falei
e outros episódios, mas eu compartilho da satisfação da Letícia, que é perceber a empolgação de vocês ao comentar o trabalho, porque eu sei também dos desafios do dia a dia, eu sei muito bem, né, assim como vocês, mas ninguém tem obrigação de fazer escola de projetos. Ao contrário, né, somos uma minoria na comparação com a maioria das escolas públicas e privadas que existem no mundo. A gente só faz porque a gente vê valor, porque a gente acredita, porque a gente sente a potência disso. Isso dá um significado diferente para o nosso trabalho, para a nossa vida. Queria muito agradecer Letícia Duque, Obrigada. Natália Leonel, Camila. Muito obrigado, com certeza. Vai ter o ponto 2, vai ter o ponto 2, né? Vai sim, Deixa eu falar um pouco mais de alfabetização. com certeza. E queria muito agradecer a quem acompanhou esse episódio, dizer que se você tiver interesse por outros conteúdos da Escola Hub, a gente tem muita coisa bacana no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube também. A gente tem outros episódios e outros conteúdos que podem ajudar a compreender não só sobre a nossa escola, mas também sobre educação por projetos e a inovação educacional. Grande abraço.